A ação da Polícia Federal contra a rede de fake news bolsonarista mostra uma guerra de Bolsonaro contra uma oposição. Mas deixa eu te falar, o campo progressista tá de fora dessa. Mas antes de continuar, dá um like aqui no vídeo, um coraçãozinho para o vídeo estar pegando mais alcance. Pois é, foi determinado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, para quem não sabe, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem um histórico na questão jurídica, na questão criminal, penal. Então o cara sabe tudo de investigação. Então, nada mais ideal que o Alexandre de Moraes estar presidindo esse inquérito para apurar a rede de fake news. E a operação de hoje foi bastante inteligente. Não foi em todos, mas foi em algumas pontas interessantes dessa rede bolsonarista para entender o que está acontecendo. Aliás, a ideia é ir em cima dos financiadores que alimentam blogs e perfis que trabalham o dia todo para, de forma sistemática, espalhar a desinformação e influenciar de forma negativa a política e opinião pública brasileira. Então, ele foi nessas pontas de financiamento, mas foi em pontas muito simbólicas, como por exemplo o velho da van, o rapaz da Terça Livre, e foi em alguns militantes também que tem uma repercussão forte, como é o caso da Sarah Winter. O Roberto Jefferson, ele foi porque o Roberto Jefferson apareceu com uma arma na mão dizendo que ia defender os valores tradicionais cristãos, de cruzada. Aí ele tinha que ir em cima mesmo, né, gente? Porque o Roberto Jefferson tá ficando maluco. Centrão, que o Bolsonaro falou que não ia negociar, agora tá junto. E ele foi desses caras. Então, a rede de fake news tem um adversário formidável. Até porque, se você pegar a história do ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma ligação muito próxima com o PSDB. E o PSDB, a centro-direita brasileira, esses liberais mais moderados, eles foram os mais prejudicados com a ascensão do bolsonarismo. A gente às vezes acha que o bolsonarismo foi um tiro na esquerda, que nada, atrapalhou muito essa centro-direita, porque essa rede bolsonarista patrocinada com essa rede fake news tirou o voto deles. Então o Alexandre de Moraes, ele, além de ter essa motivação jurídica legítima, já que essa rede ataca o STF e a democracia, ele tem uma motivação política muito interessante que nos faz supor que o Alexandre de Moraes não vai descansar até conseguir desmontar essa rede de fake news, porque interessa a essa centro-direita, a esse PSDB desmontar essa rede. Por isso que no início do vídeo eu falei assim, ó, o campo progressista está de fora, porque é uma briga de direita contra centro-direita. A gente tá fora dessa. Aliás, direita não, né? É o reacionarismo bolsonarista, que tem um pessoal militarizado, e a galera liberal mais moderada, que há anos comanda essa política centro-liberal aqui no Brasil. E essa guerra, olha, é de peso pesado. O campo progressista não teria estrutura para uma briga dessas, porque essa briga não é briga de ter militante, de ter gente na rua, até porque o bolsonarismo tem mais. É uma briga de estrutura. Você precisa ter uma estrutura para fazer um combate sério a essa questão. Aliás, no Brasil, a única instituição que tem força para acabar com essa rede de fake news é o Estado. E o PSDB, essa centro-direita, tem ainda setores do Estado brasileiro para fazer esse combate. Então, vai ser uma briga de titãs. E o campo progressista assiste tudo, torcendo pela briga. Mentira, está torcendo para acabar com as redes fake news, porque atrapalha todo mundo. Porque os caras, sozinhos, de uma hora para outra, no estalo de dedos, levantam um TT no Twitter com 20 mil menções. Então, a democracia brasileira está maceteada, está viciada, está corrompida com esse tipo de ação. Então é super necessário que essa rede de fake news acabe. É uma briga interessante. Vamos ver como os bolsonaristas vão reagir. O triste da história é que a Polícia Federal acaba ficando como um peão na mão desses caras. Uma hora Bolsonaro usa para atacar os adversários políticos, outra hora o STF retruca. Aliás, não sabemos se o STF retrucou o bolsonarismo por conta das ações contra os governadores, ou se na verdade o Bolsonaro, sabendo que havia chumbo grosso, que é o mais provável, porque uma ação dessa não se programa do dia para a noite, já sabendo disso, já antecipou alguns movimentos.
Temos que torcer, na verdade, e brigar pela autonomia da Polícia Federal. E o ruim é que nessa história toda, o número de mortos pelo coronavírus não para de aumentar. É uma briga que só quem está perdendo, na verdade, é o Brasil. Dá o like aqui e sempre vou estar fazendo análise sobre a política brasileira. Forte abraço.